Muito bem, chegamos à nossa aula número 1, bloco 3, dando continuidade à resolução de questões da aula 1, que são 20 questões. O bloco 3 destina-se a resolver as questões número 11 a número 15. Só assista a essas questões se você já assistiu o bloco 1 e o bloco 2. Ok? Nessas questões, nós vamos, a partir de agora, trabalhar com algumas competências, que é muito importante para uma prova, você saber as competências, e vamos falar sobre competências agora das sessões. Não podemos esquecer que no STJ nós temos 3 sessões e 6 turmas, então nós temos que saber muito bem delimitadamente a diferença das competências da primeira, da segunda e da terceira sessão. E a questão número 11 diz assim: compete à primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, exceto. Então, quer dizer que nós temos 4 competências da primeira sessão e uma que não é da primeira sessão, ou será da segunda ou da terceira. Vamos à letra A. Processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade civil do Estado. Bom, nessa letra A, processar e julgar os feitos relativos à responsabilidade civil do Estado é competência da primeira sessão, não é? Então, se é competência da primeira sessão, não é essa a alternativa que nós estamos buscando, ok? Letra B. Processar e julgar os feitos relativos a ensino superior. Cabe à primeira sessão? Cabe sim. Letra C. Processar e julgar os feitos relativos a licitações e contratos administrativos. Tanto licitações quanto contratos administrativos é competência da primeira sessão. Letra D. Processar e julgar os feitos relativos a domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação. Quando eu falo de domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, a competência já não é da primeira sessão, e sim da segunda sessão. Para você poder observar essa justificativa, está no artigo 9º, em parágrafo 2º, inciso 1º. O parágrafo 1º trata das competências da primeira sessão, enquanto o parágrafo 2º da segunda sessão. Letra E, processar e julgar os feitos relativos à nacionalidade, cabe à primeira sessão, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 9º. Como estávamos buscando a exceção, nós marcaremos aqui, para a questão número 11, a letra D como gabarito, ok? Questão número 12. É competência da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os feitos relativos aos casos de competência originária da Corte Especial. Essa questão número 12, ela está incorreta, porque a terceira sessão, ela vai processar e julgar os feitos relativos à matéria penal em geral, salvo os que são de competência originária da Corte Especial e também, veja só, os habeas corpus das turmas que compõem a primeira e a segunda sessão. Então, quando eu falo aqui de competência originária da Corte, é uma das exceções em relação às competências da terceira sessão, que principalmente vão processar e julgar os feitos em matéria penal em geral. Então, a questão 12 ela está incorreta, né? Ela está com base no artigo 9º, parágrafo 3º do Regimento Interno. 13. Não compete ao plenário do STJ. Então, temos aqui apenas uma que não é competência do plenário do STJ. Letra A. Processar e julgar o recurso especial repetitivo. Já de cara, encontramos uma que não é competência do plenário. Aqui nós temos uma competência da Corte Especial. Você vai observar isso no artigo 11, inciso 16 do Regimento Interno. A letra B. Eleger o presidente e o vice do tribunal, propor ao Poder Legislativo a alteração do número de membros do tribunal e dos tribunais regionais federais, aprovar o regimento interno do Conselho da Justiça Federal e dar posse aos membros do tribunal, todas essas são competências do plenário do STJ. Só a letra A, então, que não é, com base no artigo 11, inciso 16. Tá? Então, processar e julgar o recurso especial repetitivo é competência da Corte Especial. 14. Processar e julgar o incidente de assunção de competência quando a matéria for comum a mais de uma sessão, cabe à Corte Especial do STJ. Então, se eu tenho aqui primeira e segunda sessão, nós estamos com um incidente de assunção de competência
que você entende isso quando estuda lá o Código de Processo Civil. Quem vai processar e julgar esse conflito de assunção de competência é a Corte Especial do STJ. Está corretíssimo. Então, a questão 14 está certa. O artigo é o artigo 11, inciso, é o caput do artigo 11. Tá? Então, o artigo 11 traz para nós essa competência. Vamos agora à questão número 15, que fecha esse primeiro bloco. Compete à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar. Primeiro, nos crimes comuns e de responsabilidade, os governadores dos estados e do Distrito Federal e os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Falso. Na verdade, cabe à Corte Especial do STJ, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e comum e de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Está falso aqui, artigo 11, inciso 1º. B. Os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, inclusive os casos de competência do STF e dos órgãos de Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Falso. Qual que é o problema aqui dessa número 2? Esse, inclusive, é salvo os casos de competência do STF, Justiça Militar, Eleitoral, do Trabalho e Justiça Federal. A gente encontra isso no artigo 11, inciso 3º. 3. As revisões criminais e as ações rescisórias dos seus próprios julgados. Cabe à Corte Especial do STJ? Verdadeiro, aqui é o artigo 11, inciso 5º. 4. As arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo suscitadas nos processos submetidos ao julgamento do tribunal. Verdadeiro também, é competência da Corte Especial, inciso 9º do artigo 11. E, finalmente, a número 5, as suspeições e impedimentos levantados contra ministro em processo de sua competência, também é competência da Corte Especial, mais uma do artigo 11, inciso 15. Então, somente não são competências da Corte Especial por problemas na própria delinear da assertiva, a número 1 e número 2. 3, 4 e 5 estão corretas, por isso que nós marcaremos a letra B. Ok? Então, fechamos esse bloco número 3 da nossa aula número 1. Daqui a pouco, fechamos esse primeiro bloco de questões. Né? Esse primeiro bloco não, essa primeira aula com as 20 questões. Se você gostou, basta se dirigir ao site www.eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso total de 80 questões comentadas. Bons estudos e até breve!